Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje ela é mais curtinha, então por isso que eu optei dar ela online para vocês, né? A gente vai trabalhar hoje sobre a atuação das estruturas internas na saúde ocupacional e gerenciamento de riscos. E aí é a NR número 7 e a NR número 9. A NR número 7 é o Programa de Controle Médico de Saúde e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. E a NR9, ela trata sobre os riscos. Antes ela chamava PPRA, que era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E aí ela sofreu uma mudança e hoje tudo que ela trabalha é em relação a como essas coisas são tratadas com o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos que a gente estudou lá na NR1. E aí a gente vai. Por isso que eu coloquei PGR, o nome dela, porque ela adiciona algumas questões que não é tratada na NR1, mas que ainda assim são sobre o PGR. Então eu vou iniciar, e aí o objetivo da aula é apresentar, né, aí a atuação diária dessas estruturas internas de segurança do trabalho, e eu vou iniciar dando uma revisão para vocês do que a gente já estudou até então. Nós começamos lá com a introdução à saúde e segurança do trabalho, passamos lá pelo histórico, chegamos nas normas regulamentadoras, que são as normas que garantem, né, que a saúde e segurança do trabalho seja realizada dentro das empresas de uma forma padronizada. E aí a gente aprendeu sobre a NR1, que dá as diretrizes gerais de padronização dessas normas, de como a gente estuda e como elas são aplicadas dentro da segurança, dentro dos setores das empresas. E aí, semana passada, nós estudamos as NRs 4 e a NR5, que são quem são as equipes que garantem, né, com que as normas regulamentadoras sejam de fato aplicadas e que isso garanta uma saúde e segurança do trabalho. E aí a gente tem a equipe técnica, que é o SESMIT, que é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. E aí a gente também tem a CIPA, que é uma equipe representativa, que ela é composta por colaboradores da empresa. E aí agora a gente entra no como que atuam essas estruturas internas, CISPA, o CIPA e o SESMIT, dentro da segurança do trabalho. A gente vai estudar o que elas fazem, né? Então a gente estuda a NR7 e a NR9, que elas trabalham sobre os programas que essas estruturas internas aplicariam dentro da empresa. E aí a gente tem aqui, né, as NRs do dia de hoje que a gente vai estudar. É a 7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e a 9, Avaliação, que eu falei para vocês, que antes era Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ela separou a ergonomia dessa NR9 e agora ela não trata de todos os riscos ambientais, logo ela não pode chamar isso. E aí ela passa a ser chamada de Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais e Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. E aí a gente inicia pela NR7. Nela eu só vou dar uma pincelada para vocês, porque, como vocês podem ver pela temática, não é da nossa área, mas é importante que vocês tenham a ciência de como é que ela é realizada dentro da empresa, porque eventualmente, eu espero que não, mas eventualmente vocês podem precisar, caso sofram algum acidente, né, ou passem por algum risco ali de saúde, vocês vão precisar de passar por esse programa. E aí, a partir desse conhecimento que vocês têm, talvez isso facilite ali o deslocamento e a busca por ajuda. E aí o objetivo dela, né, é monitorar a saúde dos trabalhadores, detectar precocemente possíveis agravos relacionados ao trabalho, garantir ações preventivas para minimizar riscos, definição se o funcionário pode ou não trabalhar e acompanhamento diferenciado caso a pessoa necessite, né, o colaborador necessite desse acompanhamento. É obrigatório para todas as empresas que seguem aí as normas regulamentadoras, né, públicas e privadas, que essa série de exames médicos seja feita com os funcionários. Admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. É obrigatório porque, com base nesses exames e com base no seu registro médico dentro de uma empresa, a empresa pode ou não garantir que tal risco, tal acidente ou tal efeito que teve na sua saúde não foi causado lá.
porque quando você foi admitido você já tinha essa doença, então isso não é um problema da empresa. Agora, se você foi admitido, fez o exame, não tinha nenhuma doença, depois faz um exame periódico, apresenta essa doença, isso pode ou não ser um risco um risco causado pela um risco ocupacional. E aí é esse ponto que a empresa fica fazendo esses testes, por isso que ela é obrigada a fazer esses testes, para comprovar que aquilo que você tem pode não ter vindo de lá, mas não quer dizer que não veio, entende? Só não veio caso você tenha feito um exame e você já tenha constatado que você tem tal doença ou tenha tal risco ali à sua saúde. Mas se você está dentro da empresa, fez um exame periódico e apareceu um efeito, aí eles precisam de novos exames para garantir que aquilo não é um risco ocupacional que você está passando. Então todos esses exames aqui são obrigatórios dentro da empresa e é responsabilidade da empresa custear esses exames. E aí, além desses exames, a gente tem os complementares, né, que são aplicados de acordo com os riscos identificados no plano de gerenciamento de riscos. E um exemplo é esse, monitoramento de exposição a agentes químicos e ruídos. E aí, para fazer esse monitoramento, a gente aplica, né, dentro das empresas, exames toxicológicos, exames de teste de audiometria e etc. E aí, esses exames, por exemplo, de audiometria, ele é aplicado pelo menos num período de tempo ali para ver como é que ocorre essa reação do colaborador ali dentro daquele local que está tendo um ruído, né? Para ver se ao longo do tempo isso vai afetar. Provavelmente sim, mas como é que isso vai afetar na saúde? Ao longo do tempo isso vai ser muito prejudicial? Se eu usar um EPI eu consigo reduzir isso? E aí a partir desses exames complementares a gente consegue desenvolver novas formas de prevenir, né? E aí, como responsabilidade do empregador, igual eu disse para vocês, a gente tem aí a implementação desse programa. Ele também tem que indicar um médico responsável para gerir esse programa, tem que custear todos os procedimentos, que foi o que eu falei para vocês antes, dos colaboradores, e é obrigatório que o prontuário médico dure pelo menos até 20 anos pós o desligamento do colaborador dessa empresa, como uma forma de documentação e de se precaver de possíveis e futuros problemas com o empregador que já deixou de ser, com o colaborador que já deixou de ser empregador, né? Empregado. E aí as implicações para a indústria de alimentos. Na indústria de alimentos, a gente trabalha muito com máquinas, né? A gente vai conhecer aí algumas NRs que trabalham, por exemplo, com a caldeira, com o forno, mas a gente tem outras N máquinas. E aí essas máquinas, os produtos químicos e os ruídos, eles podem trazer os problemas físicos, químicos e biológicos. Então, essas são as implicações diretas que a gente tem com a indústria de alimentos. Além disso, né, dentro da indústria de alimentos, a gente sempre deve monitorar a exposição dos trabalhadores quanto a esses riscos para verificar quais as possíveis formas de prevenção e de controle desses riscos, e essa NR visa garantir a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro. Agora a gente vai entrar na NR número 9, e ela talvez seja a mais importante para vocês por causa do trabalho final que vocês vão fazer. E aí eu peço que vocês deem uma olhada nela, ela não é tão grande, pelo menos a parte ali inicial dela, né, que introduz, apresenta responsabilidades e diretrizes, não é tão grande. Depois ela tem uns anexos, mas é mais para riscos específicos, que ela tem 2 anexos, que é o anexo de calor e o anexo de vibração. Então, dentro do laboratório que vocês vão analisar, se tiver uma desses 2 riscos, vocês vão ter que analisar esses anexos. Mas, no geral, eu indico que vocês deem uma olhada, né, nessa parte geral antes dos anexos da CNR, porque ela é importante para vocês. É importante que vocês conheçam aí como lidar com esses riscos. Então, a NR número 9, ela fala da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. E aí, como objetivo, ela garante, né, que as medidas de prevenção e controle de exposições ocupacionais a agentes químicos, físicos e biológicos sejam realizadas. Então, ela vai apresentar aí uma série de questões sobre essa temática para que as empresas tenham uma forma, pelo menos generalista. Ela fala aqui, enquanto não tiverem anexos suficientes para lidar com aquele problema, aquele risco eventual que foi detectado dentro de uma empresa, deve-se seguir
as regras que ele apresenta aqui nessa norma, para que possa prevenir ou controlar esse risco até que ele seja anexado de uma forma padronizada. E aí os exemplos que a gente tem aqui, né, de riscos físicos, químicos e biológicos. Nos físicos a gente tem ruídos e vibrações, e aí eles trabalham aí com as vibrações tanto de corpo inteiro quanto as vibrações de mãos. E aí tem uma análise diferenciada quando é uma vibração só de mãos, que já é problemático, e separado da vibração de corpo inteiro, que é mais problemático ainda, porque gera uma série de efeitos físicos no nosso corpo, né? Como a visão, ela fica como se ela ficasse vibrando o tempo todo. A nossa coluna também, ela sofre aí um desgaste por causa dessa vibração. Então não é interessante que o nosso corpo vibre. É engraçado isso, mas não é interessante de forma alguma que o nosso corpo vibre de forma contínua, porque isso meio que é como se tirasse a gente do eixo. Então essa vibração, ela não causa problemas assim, direto. Você ficou 2 dias vibrando, vai te causar problema. Não, você vai ter uma dor na coluna ali ou outra coisa, mas não vai causar problema. Mas aqui, como vocês podem ver, é como se fosse um caminhoneiro, né? Um motorista. Então, esse é o trabalho dele. Se ele faz todo dia, durante 1 ano, durante 2 anos, durante 10 anos, isso vai ter um efeito bem negativo na saúde deles, né? Não tem sombra de dúvidas. Como riscos químicos, nós temos poeiras e fumaças, poeiras e vapores, né? Poeiras e vapores. E aí a gente vê aqui, né, a utilização de EPIs. O primeiro aí ainda está um pouco mais inseguro, o outro já está bem mais seguro, mas a gente vê a utilização de EPIs porque inalar tanto a poeira quanto o vapor pode ser prejudicial para a saúde. E aqui de biológicos a gente tem os fungos e as bactérias. E aí até isso me trouxe o pensamento de que, por exemplo, aqui no laboratório, quando o ar está estragado, a gente percebe que ele está estragado e lembra que a gente precisa fazer manutenção quando a gente já está morrendo de rinite e sinusite. Então, isso já é um problema. Vocês podem ver que até assim, né, dentro da universidade, que é uma grande empresa, vamos falar assim, tem esses problemas. E aí, esses problemas não são só por causa da universidade, porque na hora que eu pego esse serviço, que eu peço esse serviço, abro uma ordem de serviço, eles vêm e arrumam. Então, o problema é que parte dos colaboradores. Nós, como colaboradores, esperamos nos sentir mal, nos sentir com rinite ou com sinusite para procurar uma forma de prevenir, né? De prevenir não, de fazer uma manutenção, porque prevenir a gente não está fazendo, não está controlando. Então, isso é prejudicial e é um risco que vem da falta de colaboração do próprio colaborador. E aí o campo de aplicação, né, é aplicável a todo setor que apresenta qualquer situação com exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos. E aí aqui do lado eu trouxe para vocês podem até utilizar isso daí para realizar, né, o mapa de risco de vocês. Tem uns exemplos aí de riscos físicos, químicos e biológicos. Eu só peço que vocês deem uma olhada mais na literatura para ver se vocês não conseguem encontrar mais riscos, mas eu acho que vocês cobrindo esses riscos aí vai ser bem interessante, vai ser bem legal para a disciplina. Como a gente está trabalhando numa escala laboratorial, provavelmente a maioria desses riscos aí não vão existir na nossa realidade, dentro do DCA. Mas se vocês puderem, né, adentrar um pouco mais, trabalhar um pouco mais sobre esses riscos aí, já vai ser incrível. Aí, passou. E aí, as etapas propostas, né, para avaliação desses riscos é a identificação de exposições a esses riscos, a avaliação dessas exposições e as medidas de prevenção e controle que devem ser tomadas para que esses riscos sejam evitados ou reduzidos. Na identificação, primeiro a gente descreve as atividades, identifica quem são os agentes, ver quais são as possíveis lesões e agravos à saúde dos agentes que estão ali presentes, verifica as exposições, de qual forma, quais são as formas de exposição, qual é o tempo que essas pessoas ficaram expostas e qual é a intensidade de exposição. Todas essas três características aí são muito importantes para verificar qual é o nível de risco que esses agentes estão passando ali dentro, sendo expostos a esse risco, né?
qual é o nível de agravo à saúde que eles estão passando quando expostos a esse risco. E aí eles verificam se já existem medidas de prevenção para riscos similares. A partir disso, se existe ou não, eles vão ter aí uma resolução e vão para a próxima etapa. E eles verificam também o grupo de trabalhadores que foram expostos a esses agentes causadores dos riscos. Quanto à avaliação, né, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, dependendo da gravidade ou do tipo de agente. E a quantitativa ela é obrigatória quando é necessário comprovar o controle dessas exposições ou dimensionar a exposição. Então, ela é obrigatória quando se precisa quantificar para chegar a uma solução. Quando não for, uma avaliação qualitativa já é o suficiente. E aí os resultados dessa avaliação eles devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR, porque aqui a gente está falando da ação sobre o agente, então ela vai para o PGR. Quando a gente está falando da ação sobre o colaborador, a gente trabalha com o PCMSO. E aí a gente tem, né, essa junção aí dos dois, do trabalho do PGR junto com o PCMSO, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí, de medidas de prevenção e controle, né? Nessa etapa, elas vão variar de acordo com o agente envolvido e elas buscam, né, a eliminação do agente lá na fonte, a substituição por processos menos nocivos, o controle de engenharia, como ventilação e isolamento para não espalhar, né, esse agente, e o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que a gente vai estudar logo em breve, que é a norma regulamentadora número 6. E aí, essas medidas elas devem ser registradas no plano de ação do PGR, como eu disse. O PGR trata riscos e acidentes, enquanto que o PCMSO trata sobre os colaboradores e como esses riscos e acidentes afetaram a vida deles. E aí, depois que registradas no plano de ação, elas devem ser revisadas periodicamente para que não voltem a acontecer ou para que sejam melhoradas. E aí, lá dentro da NR9, eles apresentam as disposições transitórias, que nada mais é do que aquilo que eu falei para vocês do anexo. Dentro da NR9, ela apresenta o anexo 1 e o anexo 3. O anexo 1, ele fala sobre como lidar com o risco calor. O anexo 3, ele fala sobre como lidar e como avaliar, e também o 1 fala sobre como avaliar, mas eles falam sobre como lidar e avaliar com o calor, a número 1, o anexo 1, e com a vibração, o anexo 3. E aí, até que outros anexos específicos sejam implementados dentro da NR9, devem ser usados os critérios da NR15, que tratam sobre o nível de tolerância de agentes insalubres, e os critérios da NR16, que trata sobre os níveis de tolerância de exposição a agentes perigosos. Então, são outras duas NRs que a gente vai estudar mais para frente. Eu acho que são as próximas, inclusive. Vou conferir, depois falo com vocês. Mas, caso você não encontre ali dentro do anexo 2 e 3, se você não está falando sobre calor ou sobre vibração, esses riscos devem ser avaliados e analisados com base na NR número 15 e na NR número 16. E aí aqui eu trouxe para vocês, né, a NR15, ela fala sobre atividades de operações insalubres e ela apresenta uma série de anexos que dá para a gente tratar quando o assunto é um risco. E aí a gente tem agentes químicos aqui, a gente tem agentes biológicos. Então, se a NR9 não basta, se direcionar para a NR15 ou para a NR16. E aí lá fala que quando os agentes químicos são avaliados, se a gente não tiver eles na NR15, a gente vai utilizar a metade do limite de tolerância apresentado na NR9. Para o agente físico, o ruído, quando ele não tiver ali uma avaliação exata, né, um local para ser analisado, você considera metade da dose desse ruído como um nível de tolerância. Metade da dose que apresenta na NR9 como nível de tolerância para esse agente de risco. Aqui eu trouxe os anexos para vocês, né? Igual eu comentei, o anexo 1 fala sobre vibração, o anexo 3 sobre calor. Eu acho que eu troquei para vocês, eu falei que o anexo 1 falava sobre calor, mas tanto faz, né?
E aí o anexo 1 de vibração, ele fala sobre os requisitos para avaliação da exposição ocupacional às vibrações em mãos e braços, a VMB, e as vibrações de corpo inteiro, a VCI. E o anexo 3, ele trabalha sobre o calor, os requisitos para avaliação de exposição ocupacional ao agente físico. E aí aqui eu trouxe, né, que a parte aí que interage com a engenharia de alimentos, também esses agentes, eles podem estar aí nos maquinários, então a gente trabalha com bastante maquinários, então ruído, calor, frio, entre outros, né, riscos químicos, físicos e biológicos, todos podem ocorrer aqui dentro da nossa área produtiva. Então, por isso que a gente estuda bastante as normas de segurança do trabalho, porque a gente está o tempo todo correndo riscos possíveis de vida que só são controlados porque essas empresas garantem aí a saúde e segurança no trabalho. Como eu falei também para vocês um pouco mais cedo, o PGR ele serve o plano de gerenciamento de riscos, ou programa de gerenciamento de riscos. Ele serve para identificar riscos e verificar como tratar através de plano de ação, de medidas protetivas, preventivas e corretivas. E o PCMSO, ele monitora a saúde dos trabalhadores. Então a gente tem uma abordagem abrangente, ao mesmo ponto que uma NR trabalha sobre os riscos, os acidentes de trabalho aí, e como resolver, como diminuir eles. A gente tem um outro lado que trabalha sobre a saúde do trabalhador, como melhorar para ele e como analisar mais proximamente essa saúde dele. Então, juntando esses dois, a gente apresenta uma abordagem mais abrangente na segurança do trabalho. E aí era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês consigam ver essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao longo do desenvolvimento do trabalho de mapa de risco, podem falar comigo. E qualquer dúvida ao longo dessas NRs também, podem me mandar mensagem. Se vocês estiverem gostando do jeito que está a aula, vocês me falam. Se vocês quiserem que dê uma nova analisada e apresente as aulas de um novo jeito que seja mais interessante também, pode me falar. É a primeira vez que eu estou apresentando sobre essas normas. Eu sei que elas são um pouco chatas, mas elas são importantíssimas para vocês. Mesmo que elas não sejam algo que vocês... você precisa saber disso para você ser um engenheiro de alimentos. Você precisa saber disso para você estar vivo. Então, eu quero que vocês tenham pelo menos a consciência do que elas são, onde elas existem e, se precisar, aonde encontro elas, para que vocês consigam não morrer. Então, se vocês não morrerem, para mim já tá bom demais, viu, gente? Então, eu agradeço. Boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço, gente.